Olá, pessoal, bem-vindo ao novo episódio do podcast da 3R4 Seguros. Aqui a gente traz o pessoal que vive, né, os bastidores de gestão de empresas de crescimento, principalmente. São grandes desafios e é muito bom saber da fonte, né, beber dessa fonte diretamente. Hoje a gente vai ter um episódio super legal, um episódio de uma seguradora que já nasceu digital, que traz muita coisa bacana pra gente. Ó, a gente fez um bate-papo aqui antes de começar a gravar e eu tenho certeza que vai ser um super episódio para todo mundo que é da área de seguros e de empreendedorismo, desafios e tudo mais. Eu trago aqui meu colega aqui da área de seguros, Rodrigo Ventura. Boa. Da 88i. Maravilha. Queremos te conhecer, Rodrigo. Vamos para cima. Vamos embora, vai ser um episódio legal. Legal. Cara, obrigado por ter vindo, aceitado o prazer. nosso convite. Que legal poder contar aí com a tua experiência aqui. A gente começou esse projeto para conhecer empresas, para trazer desafios, como que a gente consegue auxiliar também com áreas de serviços de seguros, enfim. E você trouxe uma aula aqui que a gente vai trazer para nossa audiência, vai ser super legal. Você sabe que relacionamento do corretor é tudo na vida, né? Então, assim, você já foi apresentado por uma pessoa que eu tenho muito carinho, que também gosta muito de você e confia em você. E são esses relacionamentos de confiança que abrem portas do jeito que a gente começou já a bater o papo. Que legal, é isso mesmo, também acredito nisso. Legal. Rodrigo, conta para quem não te conhece, cara. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? Da onde viemos, para onde vamos, Isso. como nos reproduzimos. Me conta um pouco aí. Maravilha. Bom, meu nome é Rodrigo Ventura. Eu sou fundador da 88i, seguradora digital, né? Eu tive uma vida sempre orbitando ali entre tecnologia e mercado financeiro, né? Minha família já trabalhava com tecnologia, energia para telecom, e aí comecei, né, como técnico de fibra ótica, fazendo cabeamento estruturado, né, na empresa da família para instalar no breaks, inversores, geradores, né, em ambiente crítico, tipo sala de aeroporto, centro cirúrgico, Casa da Moeda. As coisas... Casa da Moeda que está desaparecendo, Moeda, né? Porque hoje é tudo assim. eletrônico. Bom, e aí meu pai queria que eu fosse engenheiro. E aí a ovelha negra foi fazer economia. A ciência exata não tão exata assim. Não tão exatas assim, né? Porque é difícil um economista acertar o alvo, né? Nunca acerta. Mais ou menos, né? Vai melhorar, vai piorar ou vai continuar do mesmo mais jeito? ou menos para lá. É mais ou menos assim, né? Bom, muito bem. Mas aí fui fazer economia, enfim, aí fui trabalhar na Redcar, com cartão de crédito, na área de política, procedimento, administração de risco e fraude em cartões. Aí depois fui da Redcar, fui para o Banco Itaú, aí participei de um super programa de treininho, uma escola fantástica, o Itaú. Aí virei gerente de agência, etc e tal. Fiz um relacionamento muito bom e era uma época que eu tinha começado o MBA em Finanças no IBMEC, na época. Depois virou INSPER, né? Aí eu fiz uma extensão lá do MBA, né? E aí fui para a HSBC, aí saí do banco, onde estava fazendo bancassurance, fui para uma seguradora de vida e previdência, virei o corretor preposto, né, fazendo venda consultiva de seguro de vida e previdência. Ah, você vendeu vida, previdência? Eu passei por essa escola também. Que legal. E daí eu lembro que no começo o pessoal falava o seguinte: não, você vai para o seu mercado natural. Cara, mercado natural é o te vira negão. Vai. Se vira no Se vira aí, entendeu? E aí, ou seja, você foi forjado na rua, né? Pega a sua lista de 250 pessoas que você conhece na vida. Sim, faz a lista e começa. Né? E pede indicação depois para essas mesmas pessoas. Pede indicação de outros 3 e assim você vai, senão você vai morrer. Né? E, enfim, bom, aí chegou um momento que eu entrei numa agência.
Pô, aí na hora que eu entrei na agência, amigo, voei, porque eu já estava forjado na rua, né? Então, foi uma experiência super legal. E aí, desse momento, né, no HSBC, eu sonhava em fazer carreira internacional. E aí eu estava no Hong Kong, Shanghai, Bank of China, né? Falei, vou estudar mandarim. Aí comecei a estudar mandarim para ser expatriado, né? Acabou que eu... Você sabe que, fazer um parênteses, eu também estudei mandarim em 2006. Estudei. Assim, eu estudei com uma chinesa que não falava português, só falava inglês. Legal. Mas eu não falava inglês também fluentemente. Então, assim, cara, era difícil. Era difícil. Era difícil. Realmente Fez difícil. alguns meses ali, mas, cara, não lembro de praticamente nada. Mas foi interessante lá do Ni Hao, Ni Ma Hao, né? Que era... Tinha lá, mas isso era só para dar oi, né? Não é para se virar no mandarim. Mas aí, enfim, eu então comecei a estudar mandarim na época e aí eu acabei sendo contratado por uma empresa de tecnologia para seguros, ERP, ou seja, a empresa que faz a espinha dorsal de uma seguradora, com toda a cadeia de valor do negócio de seguro, né? Desde o momento de você fazer ali cotação, proposta, vendeu, emissão, gestão do ciclo de vida da pólice, aviso de sinistro, regulação do sinistro, pagamento, relatórios obrigatórios SUSEP, quadros estatísticos, FIP, ou seja, a cadeia de valor toda, né, no sistema core de ERP de seguros. Bom, aí a empresa queria alguém para cortar mato alto na China, né? E aí foi aí que eu juntei o conhecimento do cliente seguradora, HSBC, com um pouco da cultura chinesa, o apetite para fazer isso, né? E ser catapultado para a China para cortar o mato alto e começar uma operação do zero. Que ano foi isso, Ventura? Isso foi entre 2006 e 2007. Desbravou bastante ali, né? Bastante. A China estava entrando na Organização Mundial do Comércio naquela época. Perfeito. Era um momento que, pela primeira vez, estrangeiros poderiam ter um negócio 100% capital exterior, sem a necessidade de um chinês como sócio. E aí eu abri a empresa em Macau, porque Macau tinha leis em português e você podia celebrar contratos em português. Verdade, né? Mas ali entre Hong Kong e Macau, que são zonas econômicas especiais e que foram espólio de guerra, né, da Inglaterra e de Portugal, eles têm ali uma liberdade econômica que não tinham dentro da China continental. Então, por isso a gente abriu a empresa lá em Macau e eu tinha um escritório de representação em Xangai. Né? Então, ia para Xangai e até para repatriar lucro, por exemplo, você só podia fazer uma vez por ano se estivesse na China continental. Se você estivesse nessa zona especial, você poderia fazer mais vezes porque tinha um acordo bilateral ali. Então, a gente foi para Macau. E aí eu ficava ali entre Beijing, Pequim, né? Xangai, Shenzhen, ainda no continente, e Hong Kong, Macau. E foi fantástica a experiência. Maravilhoso. Então, assim, é a Nova York da Ásia. Né? Assim, que cidade que é referência? Nova York. Deve ser super impressionante. Não tive ainda essa super impressionante a velocidade com que eles fazem as coisas acontecer. E uma característica lá é o seguinte, né? Eles têm um foco muito grande em ser o player dominante das operações que eles vão fazer. E isso significa, muitas vezes, sacrificar os lucros para isso acontecer. O que não é uma lógica do Ocidente. Né? Não, o negócio tem que dar lucro. Né? E lá não necessariamente, porque ali você tem outros interesses do Estado que facilita a sua vida se você vai na direção de atender o interesse do Estado. Bom, então, comecei essa operação lá e, na época, a China tinha um mercado segurador que era 1/3 do brasileiro. Hoje é muitas vezes maior que o mercado brasileiro. Quantas vezes? Muito mais? Muito mais. Bota 10 vezes mais. Isso a gente está falando de 20 anos. Não sei se... 20 anos quase. 19 anos. 20 anos agora, mas já deve ter ultrapassado. Então, mas é impressionante o que decolou, né? E a gente era maior, 3 vezes maior, né? Então,
você vê o que significa determinadas decisões e o que elas significam no longo prazo para o país. Sim. Né? Mas, enfim, então, aí eu vi a primeira seguradora digital do mundo tinha nascido lá, que era a ZonAm, que foi investida da Ping An Seguros, a maior seguradora do mundo, da Tencent, dona do WeChat, e do Alibaba, dona do Alipay. E ali eles estavam fazendo, só lembrando aqui um pouquinho, esse fenômeno fintech começou no WeChat e no Alipay. Né? O fenômeno do e-commerce da China, mais do que 50% do e-commerce do mundo sozinha, né? Ou seja, todo esse movimento de e-commerce, de fintech e insurtechs tinha começado lá. Para quem não conhece, o WeChat é o WhatsApp do chinês, é isso? É o WhatsApp super turbinado modo Mega Blaster Plus Advanced. Não é só mensagem, Não, ele faz tudo. Faz tudo, porque dentro desse... Quando a gente fala do conceito de super app, você está falando que eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Tinder, eu tenho o Nubank, eu tenho o Uber, eu tenho o Airbnb, eu tenho tudo no WeChat. num lugar só. Por isso que ele é um super app. São todos os apps num único lugar. Né? Então, isso não existe no Ocidente. Né? Eu ainda não tinha me dado conta o que seria isso para mim no dia de hoje, porque foi parte da inspiração para 88i nascer. Mas lá, eles estavam começando, o primeiro produto que eles fizeram foi justamente o do Last Mile Delivery. Então, você estava fazendo uma compra no e-commerce e por mais alguns centavos você tinha o seguro da mercadoria de furto, roubo e dano. E no primeiro ano eles fizeram 600 milhões de clientes. Meu Deus, então, são sempre números impressionantes. Né? E aí, mostrando que através desse formato de afinidades, você conseguia democratizar o acesso a seguros, levando proteção para quem estava à margem, né, que estava muito distante, em áreas rurais, etc., mas que pelo consumo do seu telefone celular, você conseguia ter acesso a uma proteção. Né? Acelerando esse processo, eu fiquei 11 anos na empresa, né? Aí acabei virando o cara de inovação, por conta dessa experiência China, fui trabalhar com telemetria, né, de rastreamento para seguro de automóvel, né, e fui implantar a operação em alguns lugares da América Latina, né, participando de alguns projetos. E aí chegou 2014, começa aquela crise dos 40, eu estava com 39, né, o que eu estou fazendo da vida, o que eu construí até aqui, qual que vai ser o meu legado, né? E aí eu falei, não, eu tenho que... Não estou confortável onde eu estou. Né? Estou bem, estou ganhando bem, diretor estatutário e tal, mas... Tô quentinho. Não te preenchia não, isso? Tô na merda, mas tô quentinho. Entendeu? Sim, tô sim. bem e tal, não sei o quê, mas não tô muito feliz, porque não tem inovação, não tem coisa diferente, né? E aí? Né? E aí, ou você aceita essa condição e fica frustrado, mas tá quentinho, ou boa definição. Dá o triplo mortal carpado, pula do avião sem paraquedas e constrói o paraquedas enquanto cai. É isso. É por aí. Pulei, né? Mas isso não foi acontecido de uma vez só. Teve um processo que foi assim. Primeiro eu fui buscar os meus amigos, falei, cara, puta, não tô satisfeito aqui onde eu tô querendo abandonar a indústria. Literalmente abandonar a carreira que eu tinha construído durante 20 anos. Quero fazer uma coisa totalmente diferente. Aí o cara falou assim, eu tenho uma posição para você, mas, pô, nem de longe vai chegar no que você tem, né, cara? Você é um diretor estatutário, tem uma posição de gerente. Eu falei, eu quero. Mais rápido que uma bala, quero. Sim. Né? Não, mas não, cara, você vai ganhar metade do que você ganha, vai trabalhar o dobro que você trabalha. Eu quero. Tá, aí, então vem. Aí fui trabalhar com ele, na época na DirecTV Sky, com Telecom, né? Aí cheguei lá e eu lembro que tinha um atendimento que estava com problema e tal. Aí o pessoal falou, a gente veio apresentar aqui para você o novo gerente da conta, né?
Aí o diretor lá falou, pô, finalmente, né? O atendimento de vocês tá horrível. Pra não, né? Dar as palavras que ele usou ali e tal. E aí eu falei, ele falou assim, mas você é de telecom? Eu falei, não, eu sou de seguros, né? Bom, mas você conhece a minha tecnologia? Eu falei, não, nada. Eu estava numa outra praça, numa outra tecnologia, não conheço nada da sua. O que você está fazendo aqui então? Né? Você não conhece o meu business, você não conhece da tecnologia que eu uso, vou fazer o que aqui? Né? Aí eu falei, olha, eu não conheço, mas eu sei quem conhece. E eu sou o cara que vai mover céu e terra aqui para fazer o que tem que ser feito. Né? Vamos ver. Aí ele deu um desafio, suor e sangue, entreguei. Aí deu um segundo, mesma situação, deu um terceiro, suei, entreguei. E aí ele falou, pô, não é que o cara faz mesmo? Aí as portas da esperança se abriram, né? Ele começou a dar aquilo que era só projeto corretivo, que era custo para a empresa, começou para evoluir para projetos evolutivos, para projetos de expansão internacional. Cara, em menos de um ano eu estava com 14 países na mão. E aí deu tão certo que o pessoal lá da KPMG, da consultoria KPMG, foi lá e abduziu o time inteiro. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí virei sócio na KPMG, lá no time de IT Advisory, né? E aí, lá no time de IT Advisory, começou, era aquele momento 2016, tá? Para 2017, e a galera começou a falar muito de cripto e tal. E as Big Four estavam numa competição para ver quais delas seria a referência global em cripto blockchain, né? Em consultoria para isso, tal. E aí o pessoal chegou lá e falou, o pessoal de Financial Services, que era o Oliver Cunningham, esse cara, pô, um abraço para você do meu coração, falou, pô, preciso de um louco aí da área de IT para entender esse negócio, né? E aí eu falei, eu vou. Os caras, não, cara, sai fora disso daí, não vai dar dinheiro, para consultoria agora, vai dar ruim, sai fora. Não. Eu falei, não, eu quero, vamos. E mergulhei no buraco do coelho. Bicho, não teve mais volta. Porque foi meio aquele esquema do André Antonopoulos, né? Uhum. Ele falou que se trancou lá e quando ele viu, cara, ele estava tomado por aquilo. Ele não conseguia pensar em outra coisa, né? E então para mim foi um negócio assim e eu queria mais. Comecei a me envolver em alguns projetos com ele, aí conheci lá o Canhada na Foxbit, né? Que a KPMG estava ajudando e tal. E comecei a me envolver. A Foxbit é nossa cliente. Né? Que legal. Então, aí comecei a me envolver dentro do mundo cripto por conta da KPMG. Né? E, claro, um relacionamento se leva do mundo cripto e todo mundo naquele momento era vamos crescer com tudo, não importa que não está estruturado, o mercado está bombando, vamos. 2017 all time high. Sim. Né? Loucura, né? Aqueles gráficos de loucura, né? E então, cara, naquele momento eu lembro que o Bitcoin estava R$3.000, eu achava caro. Né? Tava caro. Nossa, hoje tá 650 mil, hoje é dia 16 de junho, de julho, 660 então, mil reais, né? E, enfim, achava que estava caro. Aí, como todo mundo, alfacei, comprei de novo. Sim. Queria fazer trading, parei de dormir, porque ficava 24/7 negociando. Vamos ver o que está acontecendo lá de madrugada para eu tentar antecipar aqui. É uma curva de aprendizado, né? Todo mundo tem que passar por isso até aprender. Bom, mas acabou acontecendo que no final de 17 teve um hackathon que o Canhada patrocinou, que era o Startup Weekend Blockchain Techstars, o primeiro da América Latina que estava acontecendo. Estava o Google patrocinando e a Techstars com o braço de inovação do Barclays, da Inglaterra. E aí eu me inscrevi no hackathon, tal, fui lá com a molecada e falei, vou testar uma ideia de uma seguradora em blockchain. E aí eu ganhei o hackathon. Aí, all in. Né? Aí você achou que você estava te incomodando, né? De não ter inovação. Aí bem aí inovador. Na veia, né? Aí cheguei para minha mulher e falei, então,
fazer merda. vou apostar a carreira e a segurança financeira da família junto. Ela deve ter adorado. E aí, tamo junto, né? Aí ela... Meu amor, te amo. Tatiane. Aí ela falou, eu sei que se você tiver que quebrar pedra, você vai quebrar pedra, mas prefiro ver você feliz fazendo o que você gosta do que frustrado com a algema de ouro. Que legal. Né? Que parceria bacana. É importante, né, para tomar decisão. E eu já tinha filhos e tudo, sim, né? Então, não é fácil. E aí, eu falei, vou para cima. E comecei com dinheiro do bolso, fazendo uma insurtech, né? E no começo de 18, a gente tinha sido selecionado lá pela Unicef, no Innovation Fund, como uma startup de blockchain que podia trazer impacto social em escala global. E isso tinha muito a ver com o propósito inicial nosso, que era proteger pessoas, né? Eu tinha passado lá pela Singularity University e eu tinha como um dos propósitos proteger 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas? 1 bilhão de pessoas. Então, na veia, tinha que nascer o business global. Não podia estar restrito no Brasil, que tem 215 milhões de pessoas, 216 e tal. Tipo, precisa de 5 Brasis aí, né? Entendeu? Se você olhar a América Latina, são 600 milhões, Estados Unidos são 400 milhões, nas Américas tem um pouquinho mais de 1 bilhão, mas você não vai ter nunca todo mundo. Claro. Cara, tem que ser global esse negócio. Tá. E aí, quando você começa a pensar desse jeito, é tudo diferente na raiz. Como que eu vou escalar? Como que eu vou fazer isso acontecer? Mas e as barreiras regulatórias? Como é que eu ultrapasso essa barreira regulatória? E daí é que vem blockchain na história. Né? Tinha um vídeo do Andreas que era a coragem de inovar sem permissão. The courage to innovate without permission. Cara, esse vídeo foi transformador para mim, tá no YouTube. E aí ele traz, né, muito essa provocação. Quem foi que te botou a regra na sua cabeça? Né? Por que as coisas têm que ser como são? Por que você não pode fazer diferente? Pode. E você não precisa pedir permissão para fazer. Né? Então, aí... Isso é super relevante, né? Você ter Você parar para pensar muito do que é o básico, né? Do porquê está sendo feito cada coisa e não como. Isso muda muito a percepção mesmo das ferramentas que você pode utilizar. Né? Muito. Muda o game total. Então, é assim, você chega num ponto que você começa a questionar o que é o dinheiro? Para que ele serve? Como ele é uma ferramenta de controle? Né? Então, peraí, como é que eu me liberto, né, disso aqui? E como é que eu consigo armazenar o esforço do meu trabalho? Né? Como é que eu guardo, poupo sem ser diluído? Você começa a entrar em outras questões ali, e como é que eu levo isso para as pessoas, né? E aí vem a questão da tecnologia do blockchain, que ela ultrapassa fronteira, ela tem escala global e você consegue levar isso para todo mundo. Legal. Bom, aí a gente acabou sendo incubado lá pelo Bradesco, no InovaBra Habitat, né? Legal. E ali tinha mentoria, acesso de... licenças, né, de software e tal, conexão com outras startups, fundos de investimento. E é um ambiente bem bacana de estar, né? Porque realmente é o que você falou, de não só as licenças e tal, que podem custar bastante caro no início, principalmente quando você está validando ideia. Quando você não tem dinheiro. Exato. E esse contato com as pessoas, né? Então, isso é muito relevante para você colher ideias, para colher repertório, né? Para você pensar diferente, né? Para chegar na inovação que você queria. Né? E aí, nessa trajetória, né, de ter passado por ali e tal, comecei desenvolvendo, e aí em 2018, com a 88 InsurTech, eu estava vendendo seguros, pagando com Bitcoin, com Ethereum, com Stellar, com um aplicativo próprio. Isso era o que, 2017, 18? 2018, início de 18. Você foi um dos pioneiros ali a aceitar pagamento em cripto, né? E aí acabou que eu fui palestrar no Chile, lá na LabitConf, né?
justamente por conta do que a gente estava fazendo o seguro com cripto, né? Tinha outras formas de pagamento, sim, também, mas era muito cedo aquilo estava acontecendo. Bom, acabou que chamou a atenção do Facebook. E aí a gente foi chamado pelo time da Libra, na época que o Facebook queria montar a stablecoin dele com uma cesta de moedas e tal. E aí chamaram 50 startups do mundo para desenvolver soluções ao redor da moeda, para ter utilização. E a gente era a única de seguros no mundo que estava lá, né? Porque a gente já estava com pagamento em cripto em 18, isso era 2019. Eu sei que o Senado americano não deixou, né, passar, porque estava questionando a hegemonia do dólar como moeda global. Então, porque se o Facebook fosse um país, era um país de 3 bilhões de pessoas. 2,3 bilhão de pessoas. Enfim. É o maior país do mundo, né? Se fosse um país do planeta, né? Enfim, cara, era muita coisa. E estava alinhado com aquele propósito de proteger 1 bilhão de pessoas e como que eu vou chegar nessas pessoas, como é que eu vou escalar e tal. Aí juntando com aquela história de China, né? Como é que eu faço uma distribuição massiva digital por um super app? Né? Como é que eu alcanço milhões e bilhão de pessoas através do telefone celular? Daí que surge esse negócio. Peraí, tá acontecendo uma corrida do ouro no Ocidente. Essa corrida do ouro primeiro aquela história, todo mundo vai ser uma fintech. E de todo mundo vai ser uma fintech, depois você virou fintech, você vai virar um super app. Né? E no caminho de virar o super app, você tem esses produtos e serviços financeiros que começa com quem quer dinheiro, o empréstimo. A hora que você contraiu o empréstimo, você tem que proteger o objeto do que você comprou com o empréstimo, vem seguro. E depois disso, legal, está protegido, eu comecei a empreender, estou juntando dinheirinho, vou guardar e vou investir. Então, empréstimo, seguro, investimentos, nos 3 pilares da indústria. E aí, nessa corrida do ouro, eu vou vender pai e picareta. Né? Então, você tem lá o Banking as a Service, eu vou entrar com Insurance as a Service. E aí que vem a tese de InsurTech, né? Para dar essa infraestrutura e tal. Mas, em 2019, a gente não tinha ainda o Pix. E o WhatsApp Pay estava tentando entrar no país. E aí a Febraban, os bancos todos, não deixa, seguraram o WhatsApp Pay, 6 meses. Lançaram o Pix, dando esses 6 meses de vantagem para o Pix. Aí a adoção foi massiva no QR Code. E aí ficou irrelevante o WhatsApp Pay. Depois lançaram o WhatsApp Pay, mas aí já não teve mais tração. Mas não há como negar a inclusão que Fintech trouxe. Né? Porque antes você chegava para a diarista em casa e você levava dinheiro vivo, cash, para poder pagar a diária de trabalho dela. Né? E hoje você faz um Pix. Hoje ela tem uma conta no banco. Ela está bancarizada. Ela tem histórico financeiro. E porque tem histórico financeiro, ela consegue empréstimo, e consegue evoluir e comprar uma motinha. As coisas vão andando. Né? Então essa galera toda estava à margem dessa história e, lembrando, né, começou pelo empréstimo, o histórico financeiro que você estava recebendo seus pagamentos para poder pegar o empréstimo, qual que era o próximo passo? Proteger, seguro. E aí eu falei, peraí, a corrida das fintechs já foi. Né? Muito difícil alguém entrar do zero agora e virar um Nubank hoje. Perfeito, concordo, né? Concordo sim. Então, peraí, qual que é o próximo passo? Se empréstimo foi, seguro, próximo, né? E aí eu junto... Investimentos tem a XP, tem outros players. Por exemplo, tem outros gigantes aí, mas quando a gente olha para a indústria de seguros, a gente tem uma das indústrias que mais guarda os resquícios da Revolução Industrial. Manual, burocrática, cheia de papel. Né? E em todos os ramos, né, Ventura? Assim, no mundo inteiro. No mundo inteiro? No mundo inteiro é assim. Porque aqui a gente... Só fazendo um parênteses, né? Foi exatamente essa a leitura que a gente fez do mercado quando eu sou da área financeira, crédito, cobrança, enfim. Não era da área de seguros até poucos anos atrás, mas é exatamente essa leitura que a gente fez. Falou, olha, tem um lugar aqui que ainda não sofreu ainda uma alteração grande de inovação.
É muita coisa feita no papel, é você ter uma regulação do sinistro feita de forma manual, muitas vezes. Enfim, a regulação é quando acontece um sinistro, né? E ela vai avaliar ali se está dentro das coberturas e tal. Eu falei, pô, tem que ser diferente. Hoje você pede comida pelo aplicativo, chega uma moto para te entregar uma pizza quentinha. Você pede o Uber, a gente vai falar até um pouco, né, do 88i com o Uber e tal, mas, ou seja, você tem tecnologias que te fazem uma vida funcionar muito diferente. Quando a gente tenta chegar para cliente e dizer, olha, eu preciso agora que você assine esses documentos, esse, você fala, não é possível, tem que fazer tudo isso. Infelizmente ainda tem. E parte do nosso trabalho aqui na 3R4 também é facilitar isso. Então a gente está colocando tecnologia para que, mesmo que ainda exista isso, eu faça o filtro para que o meu cliente tenha a experiência melhor. Então, vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui. Assim, tem uma oportunidade gigantesca em todos os ramos que a gente olha de melhorar o sistema. A gente estava batendo um papo aqui antes e a gente já tem até alguns exemplos, né? Mas, perdão, eu queria reforçar esse ponto porque acho que quem não conhece não sabe ainda que na parte de seguros ainda tem uma oportunidade grande de fazer coisas mais fáceis, né? A gente chegar ao objetivo final, que é a proteção daquela pessoa, daquela empresa, de uma forma simples. E que a gente ainda vê em alguns estraves aí, mas ainda bem que tem players novos aí pra gente... De forma simples, intuitiva e digital. Né? Então, assim, o que vende no mundo inteiro, em qualquer lugar, de qualquer área? Facilidade, conveniência. Você está facilitando a minha vida? É fácil para eu fazer? Né? É conveniente? Isso vem de qualquer coisa. Conveniência é assim, né? Ela tem o item mais caro, mas ela está ali. Está na tua mão, está ao teu alcance. É prático, né? É fácil, é conveniente. Cara, qualquer coisa que você for fazer, se você está trazendo para o cliente na ponta facilidade e conveniência, vende. Né? É oportunidade, é facilitar a vida do cara, é poupar o tempo dele, é minimizar trabalho, retrabalho, preocupação. Cara, facilita minha vida aí, vai. É isso. Né? E na indústria de seguro tem muita fricção. Muita fricção. Então, assim como a indústria financeira, fintech, teve essa transformação tremenda e digitalização e avançando para aplicativos, interfaces muito mais bonitas, muito mais intuitivas. Bom, na indústria de seguro não. Então tem uma oportunidade muito grande. Aí a gente começou com tecnologia, aí que nem eu estava te falando, teve a história lá do Facebook, e aí com a história do Facebook, então, quando teve a consulta pública na SUSEP, eu levei o que eu estava fazendo na época, né? Eu falei, ninguém me contou, não era uma história que eu ouvi dizer, era eu que estava fazendo, né? E aí era para o Facebook vir junto com WhatsApp Pay, Instagram Pay, Facebook Pay, tudo. E o cara poder vender qualquer coisa dentro do ecossistema dele ali e a gente entrar com seguro para 2,3 bi de pessoas, cara. Ou seja, varreu tudo. Aí seguraram tal e com a coisa do sandbox a gente acabou entrando para o mercado regulado. E aí a gente passou a ter o controle da vertical do business de seguro inteiro, porque antes a gente dependia de uma seguradora ter apetite para assumir determinados tipos de risco, né? Ou, por exemplo, para fazer algo que ela não queria fazer. Do tipo, por que eu vou vender um seguro intermitente ou que liga e desliga em tempo real para somente na hora que você tem a exposição que você está na rua? Se eu posso cobrar de você o seguro enquanto você está dormindo, enquanto seu carro está na garagem, o ano inteiro. Eu não vou canibalizar meu próprio produto e negócio. Então eu não tenho interesse econômico de fazer este produto, que é muito inclusivo, porque o preço é bem mais reduzido, em vez do ano inteiro, é só o momento da exposição, né? E não vou colocá-lo na rua porque ele destrói o produto onde eu ganho dinheiro. Não vai fazer. E aí a gente, como a startup de tecnologia em seguros que está chegando e vê uma oportunidade no caminho do digital para a gente levar proteção para essas pessoas que estão à margem e que não conseguem se proteger, né? Então, aí a gente tem o apetite para fazer esse seguro que liga e desliga em tempo real.
E como seguradora, eu posso, então, desenhar esse produto, subscrever o risco e ser o garantidor desse negócio, sendo auditado ali pelo governo e pelo regulador que você cumpre índices de liquidez, de solvência, patrimônio líquido ajustado, tá tudo certinho para você poder operar. Bom, aí a gente começou. A gente começou tentando fazer um B2C de celular, apanhou de cinta, muita fraude. Aí a gente chegou no momento que a gente falou, olha, não dá para fazer essa abordagem B2C agora, a gente não está preparado para fazer isso. Vamos puxar aqui o freio de mão, né, tirar o carrinho da pista e vamos mudar o game. Ou seja, na linguagem de startup, vamos pivotar. Perfeito. Né? E vamos pivotar, cara. Aí a gente mudou o modelo de negócio de B2C, que é direto para o consumidor, para o B2B, para a empresa. A gente mudou o produto de celular para acidente pessoal e depois a gente foi fazer a entrega de mercadoria. Né? E aí a gente foi focar naquele pequeno empresário transportador que tem ali 10 motoboy, tem alguns carrinhos de entrega e que tem algum contrato com algum embarcador com frequência e que ele precisa... Seguro, quem que são essas pessoas? Quem que é embarcador? Quem que é o... Legal. Então, assim, imagina que você está fazendo uma compra na Magalu, né? Tá. No e-commerce, qualquer ele que seja. Aí, nesse exemplo aqui, a Magalu que você fez a compra, não necessariamente o produto é dela também, né? Porque ela virou marketplace, Perfeito. ela traz gente que está comprando e vendendo produtos via a plataforma dela. E aí você tem uma situação onde ela tem algumas áreas de concentração para coleta dessas mercadorias, que são os centros de distribuição dela mesma, mas tem todo mundo que vende e não necessariamente está lá, está literalmente no quartinho de empregado do seu apartamento. Né? E aí tem que alguém ir lá fazer a coleta dessa mercadoria e levar até a porta da sua casa. Aí o que acontece? A plataforma da Magalu serviu de marketplace, a mercadoria não é dela, é de um outro terceiro. Aí ela tem uma entrega para ser realizada, e aí alguém tem que ir lá coletar, lá no quartinho de empregada do vendedor, daquilo que ele trouxe, está fazendo dropshifting, o que for e tal. Sim. Aí foi lá, pegou, fez a coleta e está levando para a porta da sua casa um item. É um motoboy, né? Para fazer entrega rápida e tal. Então, você tem desde aqueles que eram motoboys de pizza, aí da motoboy da pizza ele começou a fazer pizza e entrega de mercadoria. Aí, fazendo os dois, ele falou, pô, vou chamar meus amigos aqui, meus irmãos, a família para trabalhar junto. De repente, eles se organizaram ali em 5, 10 pessoas, pô, montamos uma empresinha. Claro. Né? Então, ele virou uma transportadora. Né? E do outro lado, o embarcador é quem vendeu o produto e que estava utilizando o marketplace da Magalu. Tá, então o embarcador não é a Magalu, é o vendedor. Não, esse é o embarcador, é quem vendeu. Né? Ele que está embarcando a mercadoria para ser entregue. Então essa é a figura do embarcador e do transportador, quem está fazendo o traslado dela para a porta da sua casa. Bom, então existe uma cadeia logística que está super descentralizada. Neste ecossistema, diferente de um seguro de transporte, muitas vezes você não tem a nota fiscal, né? A história do Uber. Vou mandar um Uber aí pegar. Vai buscar para mim. Vou mandar o Uber levar. E o motorista do Uber ele não sabe o que ele está levando. Sim. Porque ele parou na porta da sua casa e falou e deu uma caixa para ele. Né? Então, não tem nota fiscal. Você tem um trabalhador autônomo, não tem um veículo pré-cadastrado. A mercadoria não tem uma isca de monitoramento. Né? Ou seja, existe uma dificuldade muito grande de você regular esse negócio. Que o seguro de transporte tem, a verbação de carga, conhecimento de transporte, motorista CLT, carro que está pré-identificado, com frota da companhia e tal. É muito diferente o tipo de operação, mas é uma realidade do que a gente chama de gig economy, né? Ou a economia de aplicativo, de trabalhadores de aplicativo e consumidores de aplicativo. Essa é a gig economy. Né? E aí o que a gente está fazendo é justamente neste dia a dia das pessoas, como que eu faço
o seguro episódico just in time embarcado no tecido da vida cotidiana. Ou, trazendo aqui em miúdo, o seguro episódico é um único episódio de uma viagem, do ponto A para o ponto B. Isso é um episódio, né, na sua vida. Just in time, porque ele tem que ligar em tempo real. Liga e desliga. Ali naquela hora, no momento mágico, eu vou fazer um consumo. Né? Então é a oferta certa, na hora certa e com o preço certo. Né? Não é um preço tabelado, é um preço que está definido para aqueles quilômetros que você está fazendo. Perfeito, né? Sim. E embarcado nessas experiências para levar a proteção para as pessoas no dia a dia delas. Então, essa da viagem do Uber é um exemplo, tanto faz se é a renda do motorista por quilômetro rodado, se é eu como consumidor que estou enviando o seu telefone que você esqueceu na reunião e aí eu estou mandando para você pelo Uber, a bolsa Sim. que deixei na sua casa, uma mochila, quem nunca, né? Ou estou alugando um carro e eu quero seguro de automóvel por 1 hora. Eu estou alugando o Airbnb e eu quero seguro de residência só do final de semana. Claro, né? perfeito. Então, existe um universo de possibilidades aqui para você ter a proteção, porque o pessoal do Banco Mundial diz que você não vai ter nada e vai ser feliz, não é isso? Então, se você não vai ter nada, você vai alugar. Sim. E se você vai alugar, peraí, eu tenho uma responsabilidade enquanto eu alugo de um valor muito grande que eu não quero assumir. Então, eu tenho que proteger. Existe o espaço aqui para a gente democratizar a proteção para todo mundo. E aí a mágica ela acontece no formato de pensar os aplicativos como um canal de afinidade digital, que a afinidade que tinha nascido ali no varejo, na loja da Casa Bahia, por exemplo, no garantia estendida, que você, olha, você está saindo com o iPhone novo, né, da loja, e o vendedor virava para você e falava o seguinte, eu sou seu amigo. Eu vou te dar um desconto, mas não vou deixar você sair sem seguro. Né? Sim. E, na verdade, o que estava acontecendo porque ele era tão seu amigo? Tinha uma substituição tributária. Ele tira ali 19% do IPI no desconto do produto industrializado e ele coloca o seguro que você vai pagar ISS, 2%, e essa diferença desse delta é o que vai pagar o preço do seguro e o preço final é igual. Perfeito. Só que ele reduziu a carga tributária do produto industrializado, botou com comissionamento de seguro junto e no final ficou feliz. Né? E você saiu pagando a mesma coisa e levando o seu produto com garantia. Proteção, sim. Então, ali estendida, né? Aí a gente está falando do como que surgiu essa história de seguro por afinidade. Qual que era a afinidade de uma mercadoria com a outra? A afinidade do eletrônico que eu comprei com o seguro desse eletrônico na hora que eu comprei. Né, dele estar sendo oferecido em conjunto. E você fala, pô, legal, assim faz eu quero, sentido, faz sim, sentido. Eu quero, exato. Porque, pô, eu vou sair com um negócio aqui de 15 pau, mas e se eu for assaltado na esquina? Mas e se eu deixar cair e quebrar no chão a tela? Eu tô com esse negócio financiado no meu iPhone para sempre, né? E Sim. Financiei 24 vezes para ficar bonito na foto. Eu tenho que garantir isso aqui. Lembra, eu tomei empréstimo, eu tenho que proteger. Perfeito. Então, esse conceito que nasceu nas lojas físicas, por vendas de afinidade, de correlação entre proteção e a mercadoria, o produto, o serviço, está sendo aplicado dentro dos aplicativos para uma distribuição massiva digital via Super App, diretamente correlacionado à atividade com a proteção. E aí a gente embarca a proteção ali. É o Embedded Insurance que a gente está fazendo. Mas o mais interessante é que a gente pensa isso daí para fazer com que o seguro seja uma alavanca de aumento de engajamento. Por exemplo, quilômetros rodados, mais quilômetros rodados. Mais fidelização, ou seja, o LTV cresce, a quantidade de meses que eu vou trabalhar num aplicativo, eu estou aumentando isso para ele. Então, eu aumento o engajamento, eu aumento a fidelização, eu aumento o tempo de permanência em tela, que é o share of screen, né? Então, significa que eu estou prestando mais atenção em você. E com isso, o seguro ele vira uma alavanca para tracionar o negócio do canal de distribuição, para monetizar o negócio dele. Por quê? Exemplo, no caso do motorista, né? Se eu estou dirigindo para 99, estou dirigindo para o Uber, para os dois ao mesmo tempo. Ele tem os dois aplicativos e tem mais. Né? Mas tem um momento que os dois aplicativos tocam simultaneamente. E nessa hora, o motorista ele tem que fazer uma escolha de Sofia, que é, eu vou com a 99 ou eu vou com o Uber? Com qual dos dois eu vou?
né? E o que a gente consegue demonstrar de forma empírica é que a gente consegue aumentar o número de quilômetros de tempo na plataforma, de corridas sendo realizadas na base segurada do que aquela que não é segurada. Ou seja, o motorista ele acaba escolhendo voluntariamente rodar mais com o Uber do que rodar com a 99. Porque lá ele está segurado. Porque ali ele protege a renda dele. E no outro aplicativo, não. Muito interessante. Olha só, eu como lado, como empresa que utiliza o serviço, por exemplo, da Uber de entrega, a gente precisa circular coisas de valor, né? Celulares, computadores, enfim. A gente tem aqui uma necessidade de circular coisas, porque, enfim, hoje a gente tá no escritório na Paulista, mas tem gente trabalhando, a gente tem gente trabalhando no Rio de Janeiro, por exemplo. Você é meu cliente. Você é meu cliente. Então, exatamente. Por quê? Quando eu chego lá, eu falo assim, eu preciso mandar um computador, tá? Mas às vezes custa, eu lembro lá, R$ 8,90, R$ 10, 12, alguma coisa assim que não vai mudar a vida ali, né? Mas faz toda a diferença. Exato, e me dá agilidade. Tranquilidade. E aí eu me sinto confortável hoje em falar assim, não, precisa mandar, contratou alguém lá, sei lá, na Zona Norte, lá, eu tô na Zona Sul. Tá tudo bem. Quando eu precisar mandar o computador, eu não preciso me encontrar num lugar e deixar todo mundo com uma mochila levando meio escondido e tal, com medo. Fala, não, eu vou levar, vou mandar um Uber aí te levar. Tal. Pô, mas vou mandar um computador para ele. Mas tem um segurinho aqui que eu vou colocar aqui. Tô tranquilo. R$ 15, R$ 20, não sei. Mas é realmente algo que hoje me facilita, porque eu sei que vai ter essa proteção. E isso é uma coisa... Porque tem a via de volta também, né? Fala assim, manda, adiciona o que tiver de seguro aí, depois a gente faz o reembolso e tal, vem o extratozinho lá, mas assim, eu acho que é muito barato para não usar, então realmente tem uma condição de escolha ali muito clara para mim, assim, vou pagar R$ 7 a menos, mas e se o cara, eu dou o computador, eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Não, você tem uma insegurança, ruim, né? Sim. Pô, é um objeto de valor, você tem uma insegurança de, eu vou ter que ir até lá. Porque uma situação imagina que eu esqueci um notebook aqui com você, ou eu esqueci o iPhone 15, por exemplo. O que você vai fazer? Você prefere, porque são escolhas, você prefere pagar R$ 15 um seguro, por exemplo, e manda, ou você prefere, por o seu tempo, você entra no carro junto, vai até lá, entrega e volta. Quanto custa a sua hora? Aí, peraí, minha hora, R$ 15, não, eu vou pagar esses R$ 15. E vou ficar em paz, porque se der alguma coisa eu tenho seguro que eu vou receber. Teve um caso curioso que eu ouvi de uma advogada, que ela falou que ela estava mandando os documentos com seguro. E por quê? Porque ela estava pensando, se ela tivesse que refazer, quanto que ia custar nas horas dela de refazer os documentos todos. Ela falou, se tiver que refazer o trabalho, beleza, eu assumo o risco, faço o trabalho de novo, porque o seguro, na verdade, era comprar o tempo dela. Eu entendi. O tempo de trabalho dela. Sim. Entendeu? Se eu tiver que refazer o trabalho, quanto me custa refazer o trabalho? E ela estava fazendo o valor do documento com esse seguro equivalente a essas horas de trabalho para fazer o documento. Assim como eu te falei aqui, dessa situação, eu esqueci meu telefone, eu vou mandar um computador, eu vou levar fisicamente junto com o Uber e faço a ida e volta, portanto eu paguei a viagem de ida e a viagem de volta mais o meu tempo, ou eu faço simplesmente o seguro que é menos do que a viagem de volta. É uma fração da viagem de volta. E eu economizei 100% do meu tempo. Sem dúvida, né? Você está comprando tempo. Olha que outra forma de pensar, né? Mas entendeu? Então, desde da mercadoria, do computador, por exemplo, que eu estou te falando, como advogada, pensando, não, eu vou mandar o documento e eu vou pôr seguro, porque se tiver um extravio, alguma coisa aqui, as minhas horas de retrabalho estão garantidas no seguro. Você nem imagina como isso vai evoluir. Muito interessante. Não, sem dúvida. É isso que você usa alguns termos, né? Como, por exemplo, nanoseguro, seguro episódico, né? Just in time. No fundo, você hoje tem essa possibilidade da Uber, mas você tem N possibilidades, né? Você, não é só o concorrente, todo mas e qualquer aplicativo. Tudo que tiver um aplicativo... Que tiver alguma transação naquele aplicativo. Você tem a possibilidade de proteger aquela atividade específica. Como eu te falei, vou alugar um carro. Eu quero seguro de um automóvel por 1 hora. Ou vou pagar de gatinho no final de semana, vou alugar um carrão para sair com a gatinha. Eu tô alugando um carro muito caro aqui e se der ruim, se alguém bater em mim, tem proteção. Vou sair com a família e vou para um Airbnb.
Eu tenho seguro de residência aqui, tudo bem se meu cachorro for lá e roer o sofá, eu tô garantido que não Isso não é tem legal, problema. cara. Eu e minha família, Entendeu? a gente aluga bastante, né? Pra se divertir mesmo, pra Aham. sair um pouco do estresse do dia a dia, com amigos e tal. A gente gosta bastante de fazer um churrasco. E então, pegar um lugar no interior, né? Com piscina. Agora tá em julho, é mais difícil, né? Mas as crianças querem entrar na piscina mesmo congelando, né? Chutar a bola no vidro. Então, é isso. Aí, pô, mas não vou deixar minha filha brincar com a turma. Então, eu não deveria ter ido, né? Pô, se tiver um negócio desse assim, começa a ser interessante. Porque, pô, quem não, você tá usando as coisas e não é por maldade. Às vezes acontece você quebrar alguma coisa ali e tal. E sempre aquela conversa chata. A gente manda foto lá, ó, pô, quebrei esse copo aqui. Ah, tá tudo bem ou não? Eu tinha 6 copos, você vai ter que repor. Aí você não compra um, tem que fazer um enxoval inteiro. Né? Não, se for só um, não, mas isso não, mas você não compra aqui separado. Da China, né, é único, custa 10 mil reais. Fala, cara, bom, então a gente vai ter que entrar numa briga. Mas realmente, se tiver um seguro para essas coisas no meio ali do que você já está pagando, né, o valor se torna baixo para adicionar ali uma segurança que aí eu vou ficar mais tranquilo. Falo, podem brincar, tal, podem fazer. Se tiver algum acidente, obviamente. Tem seguro para isso. Tem seguro para isso, para a gente poder ficar tranquilo e realmente curtir, né? Isso é muito legal. Ô, Ventura, eu acho que assim, eu queria te ouvir, cara, num desafio que eu acho que você deve ter lá, que é muito relevante, que é o seguinte, a gente falou muita coisa da tua experiência lá fora, a gente falou da experiência do chinês, você trouxe coisas para o Brasil, você está inovando num setor que hoje não tem, ou está experimentando inovação agora, mas porque teve sandbox, porque teve uma série de permissões, vamos dizer assim, para você fazer. Como é que você monta um time dentro desse cenário? Porque você está fazendo coisas novas. Você não imagina que você tem lá, você vai contratar e fala, eu quero 10 anos de experiência em nanoseguros. Você nem tem, né? Não. Como é que você... Cara, aí eu fiquei curioso, como é que você monta esse... Em cripto, blockchain e inteligência artificial. Isso! Eu quero 10 anos de... Esquece, eu tenho. 15 anos de experiência. Pô, não tem 15 anos de existência cara, das isso coisas. daí é igual o seguinte, vamos escalar o Monte Everest? A gente vai chegar lá em cima no cume, né? E aí você precisa de uns loucos que sonham junto, né? E que assim tem um outro vídeo que é do Steve Jobs, chama The Crazy Ones, que são os loucos, The Crazy Ones. É um vídeo de 1 minuto, lindo. E aí ele tá falando o seguinte, que só vai mudar o mundo quem acredita que vai mudar o mundo. Perfeito. Ou seja, você pode rir, você pode debochar, você pode fazer piada deles, mas você não pode ignorá-los. Porque se tem alguém que vai mudar o mundo, é quem acredita que vai mudar o mundo. Sim, você não muda o mundo por acaso. Entendeu? Então, alguém vai. Né? Então, ou seja, é igual a história, vamos subir o Everest? Tem gente que acredita que vai conseguir subir. Adivinha quem sobe? Aquele que acreditou. Aquele que acreditou que ia subir. Pode ser que ele não consiga na primeira. Então, putz, subiu, não deu certo, vamos descer, reclimatizar, vamos subir de novo. E você vai, né, dar 1 passo para frente, dá 2 para trás, dá 3 para frente, 1 para trás, dá mais 3 para frente, 1 para trás, e volta 3. Ou seja, vai aclimatizando, deu ruim, adapta, pivota e vai. Mas você está subindo, você não parou. E uma hora você chega. Né? Agora, quem não acredita que vai chegar, já não chegou na largada. Sim. Né? Já desistiu, jogou a toalha. Então, cara, você precisa de gente que tenha sonhos na vida, que queira realizá-los, tem apetite para ir atrás. Trabalho. Né? E aí, nesse caminho, é difícil. Vai ter startup, aquela... Eu brincava dizendo que era roleta russa, montanha russa, e outro do time me falou, isso aqui é roleta russa, né? Então, porque é muita loucura, emocionalmente é muito estressante, o volume de trabalho também também aquela história, ninguém muda o mundo das 9 às 6. Sim. Então, cara, você vai trabalhar mais, vai trabalhar 12 horas por dia, fácil.
Vai trabalhar sábado, domingo, feriado? Vai. Nem todo mundo vai junto. Sim. Tem gente que vai ficar no caminho. E é o que é. Entendeu? Mas tem gente que garra, né, no negócio e monta e segura ali no chifre do boi ali, não vou largar de jeito nenhum e sai do outro lado, cara, entendeu? Então, é por isso que são tão poucas pessoas que conseguem, né, criar negócios relevantes, né, porque realmente é muito estressante o processo, né? O processo. A jornada é tem que ser bastante resiliente, né? Você Muito. precisa ter os desafios, não entender eles como definitivos, né? Ou como restritivos. A jornada é sempre difícil, né? Mas, assim, na história do acreditar, né? Aí teve uma situação espiritual para mim, que bateu assim, uau, né? Eu estava um dia no Inovabrá e aí vi um senhor ali uma vez para conversar comigo, eu não conhecia ele. E aí a menina que trabalhava comigo falou, ó, tem aquele senhor ali e tal, que ia falar com você. Eu falei, ué, mas não marquei nada com ninguém, o que foi e tal. Aí ele pegou, ficou ali me esperando acho que uns 30, 40 minutos, né? Aí cheguei lá para falar com ele, pois não, tô aqui, né? Você não tinha marcado nada, eu tive que terminar outro negócio e tal, mas vamos lá, vamos falar. Aí ele falou para mim, cara, eu sou CEO de uma empresa aqui no Brasil, né? Acho que era da Tata, e tô indo assumir a Operação América Latina, tô me mudando para o México, né? E o Cristiano, Cris, você mudou minha vida. E aí o Cris chegou para mim e falou assim, tô me mudando no domingo, isso era tipo uma sexta-feira, né? Tô de mudança para o México e tal, mas eu tinha que vir aqui falar com você. Como assim? O cara Deus mandou eu te dizer. Opa, que... Uau, você já toma aquela... Imagina. Como assim, né? Aí ele vira para mim e fala assim, você tem que abrir uma seguradora. Não tinha sandbox, eu era uma insurtech, não tinha grana. Como assim? Como assim? Mas lembra aquela história de propósito, de proteger 1 bilhão de pessoas, da vida que passou por tecnologia, por mercado financeiro, essa inovação que estava acontecendo na China, o super app, o blockchain. Cara, eu não sabia, mas eu estava já sendo forjado há muito tempo. Uhum. Eu não tinha noção. E eu recebi um chamado. Chancelou aquilo que você Senhor, eis-me aqui. Faz o que você quiser. E, cara, me entreguei. Me entreguei e é isso. Vou fazer isso até o último dia da vida. Que bacana. Cara, que é muito isso, inspirador, né? É muito inspirador. A minha missão de vida. Tenho que proteger 1 bilhão de pessoas. É o que eu vou fazer. E, cara, e é isso que eu também entendo que é exatamente desse ponto que a gente começa a olhar e falar, olha, eu tive ofertas, por exemplo, para voltar para o mercado de trabalho também, né? Eu tive uma carreira executiva também, mas eu acredito em mudar muitas coisas, em facilitar acesso, em democratizar acesso, por exemplo, que é o que a gente tem buscado aqui no nosso trabalho. E ouvir alguém que também pensa dessa forma, que coloca em risco até sua profissão, né, all in, cara, que bacana, né? A gente tá junto nessa, assim, e é muito legal te ouvir, é super inspirador, porque vocês já têm uma empresa de sucesso, relativo sucesso, Graças né? a Deus. Vocês estão espalhados aí, pô, estão com empresas grandes, né? Empresas muito relevantes que estão no nosso dia a dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então vocês têm muito para crescer, então chancela tudo aquilo que você acreditou e que está fazendo, né? Mas hoje, assim, teve
como eu te falei, né? Não foi montanha-russa, foi roleta-russa, né? Foi assim... É porque olhar para frente é super difícil, é tudo incerto, né? A única coisa certa é o que foi no passado, então você leva como referências. Então, realmente, se você olhar como referência e falar, poxa, eu não tenho dinheiro, não tenho estrutura, não tenho tecnologia, como é que eu vou abrir alguma seguradora que é milenar? Né? O seguro começou com as vindas para as Índias, não foi? O pessoal tinha que buscar cravo com as navegações, Índia, com as navegações, e fala, pô, mas e se o barco afundar? Quem vai... Não é isso? É isso mesmo. Aliás, a subscrição, se eu não me engano, era um papel dizendo... Quem aqui topa, escreve aqui no papelzinho. É isso, não é isso? Subscreve. Subscreve aqui que tá junto. Cara, eu achei tão legal quando eu vi as primeiras vezes. Falei, cara, quando você busca a origem, né? Uhum. Então hoje a gente fala de sistemas, de um monte de coisa, mas no fundo, se você busca a origem, você na verdade você está possibilitando um endeavor, algo maior, dividindo o risco com pessoas que falam, eu tô ok. Eu subscrevo aqui, que eu tô nessa tal. Então, se você leva para esse lado, você fala assim, cara, muita coisa é possível. É que a gente, às vezes, se acostuma com tudo que já funciona e não para olhar ali como é que é o início disso. E qual que era o produto? Delivery. Era delivery. Delivery. Vou até a China lá rapidinho. É isso aí. Vou buscar lá. Vou buscar nas especiarias das Índias. Daqui vou uns buscar 3 meses. a seda da China, né? E vou buscar as especiarias das Índias. Daqui a pouco eu trago aí para vocês. Se tudo der, se o mar não me engolir, eu volto. É isso mesmo. Né? E aí, por coincidência ou não, o mesmo delivery que foi feito lá na época das caravelas, que deu origem ao mercado de seguros, também foi o Last Mile Delivery, que foi feito na China, dentro do Super Apps, que é o que a gente está fazendo e super dando certo aqui no Brasil hoje. E que não para de crescer, né? Mais ou menos aí 450% o ano contrário. É isso aí. Ventura, a gente tá chegando ao final. Boa. Já se passou 1 hora, nem Facinho. dá para acreditar, né? 1 hora que a gente tá conversando. Cara, obrigado. Eu costumo aqui finalizar pedindo, cara, que você já trouxe essa mensagem, na verdade, de tudo que você colocou aqui, mas eu queria só, em último ponto, te ouvir em o que a gente pode levar aqui de você, Ventura, desse bate-papo, quem está ouvindo, quem chegou até aqui. São poucos, você sabe, não sei se você sabe dessas estatísticas, mas é um percentual mínimo que ouve todo podcast, em todos os vídeos. Então, quem está até ouvindo aqui a gente é porque gostou da sua história, porque gostou de tudo que está ouvindo. Então, fala para esse cara, para esse cara, para essa mulher, enfim, que está lá com sonhos, o que você traz para essa pessoa aí? Legal. Bom, primeira coisa, né? Nessa vida de empreender, quem já passou por uma parte desse caminho de empreender, cria um respeito enorme de founder para founder, né? Porque você sabe que o caminho não é fácil, né? E a gente tenta se ajudar. Então, quem tiver afim e que quiser algum toque como empreendedorismo nessa direção, pode entrar em contato comigo no LinkedIn, Rodrigo Ventura, 88i, facinho você vai me achar. Lá tem meu WhatsApp, hashtag fica a dica só para quem ficou até aqui no final. É isso aí. No LinkedIn. Pode me pingar direto no Zap, é mais fácil e mais rápido, para quem viu, né? Quem for corretor e ficou até aqui e está pensando, abrir novas frentes de negócio para corretora, mesma situação, pode buscar a gente no LinkedIn, Rodrigo Ventura, 88i, meu WhatsApp está lá, fala que você é corretor e que você tem interesse de trabalhar esse mercado digital, ganhar dinheiro enquanto você dorme, né? E vamos para cima junto. Legal, Rodrigo. Prazer. E é isso aí. Obrigado, valeu. Valeu. Pessoal, se você que está na área de RH, na área do financeiro, ou você é o gestor, tem um monte de atividade para fazer no dia a dia. Eu sei que a parte de benefícios, a parte de seguro, do plano de saúde, do odontológico, do vida, às vezes toma muito o seu tempo ou está ficando muito caro. Bom, você entra em contato com a gente, 3r4.com.br, lá tem todos os nossos canais para você entrar em contato. Fala com a gente porque tem solução.
A nossa missão aqui é tornar a tua vida mais fácil e, quando possível, vai ser mais barata também. Vamos olhar a tua fatura e ver se tem oportunidade, mas o teu dia a dia a gente vai te ajudar muito. Então, gostou da nossa conversa? Entre em contato com a gente e marca um horário que um da nossa equipe vai te atender. Obrigado.